Se vocês vissem alguém agora, pensem em alguém que vocês gostem, um pai, um irmão, uma tia, alguém que está na casa de vocês ou que vocês visitam frequentemente. Se você visse um homem ruim dentro do quarto dessa pessoa enquanto ela dormia, você falava, vem irmãozinho fofo, ou você capaz de tirar ele na porrada? Eu tirava na paulada. Era simples para mim. É exatamente esse nível de consciência por um paradigma diferente que existe nas igrejas, em algumas igrejas, sem criticar. E que simples espíritos são tratados como demônios, ainda pior do que seres. São retirados à porrada. Mas eles são iguais a gente. Na verdade, eles são a gente. Somos nós. Ninguém aqui pode garantir, claro que aqui nós estamos perto de pessoas que estão se preocupando, não somos melhores que ninguém, nós só tentamos ser. Isso não quer dizer que a gente é. Né? Mas muitos de nós vamos desencarnar e viraremos obsessores. Pessoas que com ideias mono resolvem cobrar ou seguir. E outra coisa... Nós vivemos num local em que, se você for ali na esquina, tem alguém vendendo droga. Tem ou não tem? Cada esquina da nossa cidade. No mundo espiritual, a coisa é um pouco mais grave. Eu digo nas frequências mais baixas. Porque esses espíritos, eles ficam por muito tempo lá. Eles não morrem. Ou seja, imagine se Maluf vivesse para sempre, sem julgar ele. A coisa não ia ser muito boa. Então, essas pessoas vivem para sempre e criam verdadeiras organizações. A questão do assédio que eu vou falar para vocês hoje não se resume só ao obsessor ou ao espírito, ou eu e você, que desencarnamos com a inteligência mediana e que temos uma raivinha ou um determinado tipo de cobrança por um assunto específico. Se resume a um aporte muito mais profundo, um sistema intelectual muito maior do que a gente imagina. O que eu quero falar é que vocês, trabalhadores espíritas, não são os mesmos espíritos que acessam vocês. É diferente de pegar uma pessoa que não tem conhecimento zero e falar, não, vai ali, qualquer coisa ele desequilibra. Vocês têm um pouco mais de conhecimento, merecem que uma pessoa mais inteligente consigam acessar vocês, e eles fazem isso. E fazem com uma certa facilidade, porque a gente esquece de um detalhe. A gente é muito dependente, fragilizado, da oração. A gente não vigia quase nada. Quando eu falo vigiar, não é só observar em alguns momentos, é overtime, o tempo todo. Quando você está no trabalho, você tem consciência, lucidez, percepção total de que você está encarnado agora, ou você esquece? Você passa a viver imerso dentro do trabalho, se envolve com as pessoas, porque a gente é lindo, todos nós. Chega espírito aqui, a gente falou, irmãozinho. Agora, se for ser humano, a gente falou, safado, não sei o que. A gente não perdoa encarnado, só perdoa desencarnado, a gente. É meio que uma hipocrisia inconsciente que a gente tem, né? Então, é o mesmo princípio. A questão de observar uma pessoa é a mesma que a gente vai ver agora. Eu estou colocando, para começar, a gente num sistema de igualdade, para entendermos a cabeça de um ser humano. Por que um ser humano transgride a ponto de ficar ruim? Ou entrar num processo de total corrupção, onde ele cria verdadeiras indústrias de escravidão de espíritos. Que é isso, Saulo? Você está me falando que tem espíritos que são escravos? Um monte. Um monte. Na verdade, você imagina a situação de um espírito que desencarna num processo de total desarmonia, ele não consegue se sutilizar, tem muita culpa, muito peso em si próprio, não lhe resta muito a não ser aceitar a ajuda de quem finge lhe ajudar. É o que são esses espíritos. Muitos desses que batem na porta da gente não passam de escravos, mandados ou obrigados a fazer determinadas coisas. Isso parece um pouco fantasioso, mas isso é fato. Tem ambientes que eu não consigo entrar fora do corpo. Não posso entrar. Por mais que eu tente, o meu próprio mentor não me permite entrar. Até porque se eu tentasse, eu não ia conseguir também, ia só criar confusão. Existem ambientes fechados. Como a gente não consegue entrar em determinados lugares aqui, alguns morros, alguns lugares, infelizmente é assim que eles ficam aqui também, você não consegue entrar, você corre risco de entrar, né? É a mesma coisa. E vamos lá, no dia a dia da gente, o projetor está ruim, mas a gente dá um jeitinho. Hoje a palestra se resume a vigiar. Eu não estou falando que a gente não vai fazer oração, que a gente não vai fazer prece, que a gente não vem para centro espírita, mas a verdade é que a gente usa isso como muleta. Veja, nós temos ferramentas nas nossas mãos. Prece é importantíssimo, fato, vibração, seja mantra, seja qualquer coisa que faça você se sintonizar com o alto. É quando você está com os pés aqui e com a cabeça bem sintonizada. Perfeito.
Mas o fato é que nós precisamos constantemente, por não termos consciência energético, não temos muita percepção de lucidez, de ajuda. A gente precisa fazer prece, e o que nos falta? A gente vem para o centro, estou pesado, eu vou para o centro. Aí não questiona por que ficou pesado. Né? A grande esmagadora maioria das pessoas que vão às igrejas, vão aos centros, inclusive o slogan da Igreja Universal, sem julgar, é pare de sofrer. Nós vamos porque estamos sofrendo, é difícil para a gente não tem como administrar tanta coisa. Saulo, é possível administrar todos esses assédios? Não, não é. Ninguém nem tente, porque seria uma certa pretensão. Mas é possível observar certos pontos. É possível ter nível de percepção. E mais do que isso, quando você está nesse ponto de conexão, você está bem mentalmente. Significa que a ajuda sempre chega. Ninguém, nem eu e você, eu vou estar lendo algumas coisas, porque essa palestra que eu estou fazendo aqui agora existe em áudio, compactada em 17 minutos, no YouTube, que é Sintomas de Assédio, vocês podem procurar lá. Ninguém anda no mundo sem sentir algum tipo de influência. Alguns acham, quem aqui levanta a mão, não vou poder mostrar, mas não sente nada, não sente espírito, não sente presença, não sente energia, só levanta a mão, sem. Todo mundo sente alguma coisa, né, aqui. Mas vocês conhecem alguém que diz não sente nada? Né? Fala, eu não sinto nada. Não faz a menor diferença. Existem pessoas que são acessadas, pessoas mais sensíveis ou que são sensíveis, mas não são médiums de incorporação ou motor, né? Eles não sentem, não têm a faculdade de mexer ou de induzir de uma forma mais profunda no seu interior, porque uma coisa clara, médium que não trabalha é com certeza um ser que caminha muito facilmente para bipolaridade, para o desequilíbrio total, né? E principalmente, você pode notar o que eu estou falando aqui, que isso aqui, em alguns lugares, trabalhei em algumas casas espíritas, o médium que não trabalha, normalmente, médium mesmo, ele termina a vida solteiro, ninguém aguenta ficar perto dele. Porque ele passa muito perto da bipolaridade, se não a própria. Ele não sabe mais o que é ele. Ele passa a viver de uma forma totalmente desequilibrada. Então, esse é diferente do que a gente está falando aqui. Todo mundo sente algum tipo de influência. O médium sente demais. Não trabalhou, ele nasceu com o ectoplasma para trabalhar, os chakras dele drenam mais, e se ele não fizer uso disso, alguém vai fazer por isso e vai acabar atrapalhando a vida dele e de todo mundo. Né? Aqueles mais insensíveis, você acha mesmo que anda sozinho? Isso é um questionamento que vocês estão em casa, vocês têm consciência do quanto nós somos influenciados, do poder desses caras, do quanto, às vezes, um pensamento nos chega e a gente acha que é nosso, somente com as suas ideias. Onde acontecem essas influências? Acontece no trabalho, acontece dentro de casa, principalmente. E com vocês, pessoas que cuidam da espiritualidade, é mais forte. Então, não vou cuidar da espiritualidade, não é bem por aí. Por que é mais forte o assédio com as pessoas que se cuidam? Porque vocês têm mais conhecimento, vocês movimentam muita energia e, mais do que isso, vocês levam uma legião, cada um de vocês leva uma legião junto. Familiares, encarnados e desencarnados, os obsessores dos familiares. Aí você tem um namorado, aí você leva um namorado ou a namorada, os encostos dele também. Você leva a família dele, você leva o vizinho que está do lado, porque você chega ali, na hora que o problema vem, ele vai bater na sua casa. Não tenha dúvida disso. Então, cada um de vocês carrega um peso nas costas. É por isso que muitas vezes vocês perguntam, por que eu fico tão pesado depois que eu comecei a trabalhar? Porque você está mexendo num lugar que é uma máfia espiritual, é uma verdadeira máfia que nós vivemos. E ninguém gosta disso, você está destruindo estruturas. E eles sabem que perdem às vezes, porque somem, as pessoas somem e são levadas para um lugar melhor, eles perdem o poder sobre determinadas pessoas. Então eles batalham, a questão deles é simples, dos inteligentes. Tirar do foco aqueles que querem fazer alguma coisa. Quais são eles? Eles ditam, pô, fulano de tal, legal. O que a gente pode fazer para derrubar? Fulano tem um problema sério, ele não pode ver mulher, o fulano tem dificuldade, é muito nervoso. Aquela pessoa ali, se você falar uma coisa dela, se você mexer em determinado ponto, ela vai cair. Bicho, é uma coisa tão... Eu certa vez estava fora do corpo, dentro de um centro espírita, era esotérico espírita. Eu não tenho certeza. E eu estava com eu não conseguia ver o mentor, é uma coisa interessante, isso é um fato à parte. O mentor estava muito sutil, ele incorporou num corpo astral que eu conseguia ver. Uma pessoa emprestou o corpo astral para ele, ele incorporou, tomou a forma dele, a incorporação astral se plasma, se autotransfigura totalmente. E ele começou a ir comigo pelo lugar e falava, tinha uma pessoa sentada, eu estava atrás dela, dá um passe nela. Eu parava atrás, agora peça para ela parar de balançar as pernas, a pessoa estava agoniada. Eu falei,
ó, por favor, para de balançar as pernas. Parou na mesma hora. Olha só, eu estava influenciando uma coisa totalmente neutra, o bem dela. Imagina se fosse vício. Aí ela fala, agora peça para ela botar as mãos nas pernas. Tudo que eu falava, a pessoa fazia. Tudo. Eu falava, ela achava que era dela. O pensamento chega como se fosse seu, mas não é seu. Aí o que a gente vai tentar entender hoje é a observação do que é assédio, do que pode nos abrir a porta para o assédio, o que é nosso e o que não é. Como é que eu sei o que é meu? Como é que eu sei que eu estou sendo influenciado? Quais são os pontos? Isso aqui, ó. E isso aqui é mais importante, e eu falo isso com tranquilidade, do que o evangelho no lar. O evangelho no lar é o remédio para dor de cabeça ou a vassoura que você passa na casa. Isso aqui é fechar a janela para a poeira não entrar. Entendeu? Isso aqui é fechar a janela para entrar pouco, ou seja, a limpeza vai continuar, mas vai ser menor. Se você observar, mesmo com toda a dificuldade dentro de casa, não se preparem-se para a guerra. É aqui que vocês estão. Que zona vocês estão encarnados? Ninguém mandou encarnar. Ou se mandou, vocês têm que ter consciência onde vocês estão. Aqui é uma escola onde a grande esmagadora, a maioria das pessoas que estão juntas, estão muito distintas. Você pode ter aqui um São Francisco de Assis encarnado e uma pessoa totalmente desequilibrada, capaz de fazer um absurdo. É assim que a gente está vivendo aqui, tudo misturado. Quando a gente desencarna, existe já a seleção, né? Por frequência de afinidade, existe essa seleção, mas aqui nós estamos misturados. Primeiro eu comecei com um questionamento sobre o que a gente tem que pensar em relação aos assédios e entender as interferências. Como o assédio interfere nas pessoas sensíveis e nos insensíveis. Pois não. Nesse caso aí que você está falando, bem interessante, para quem não conhece. Muitas vezes você é um trabalhador equilibrado, está na casa, no domésio, tem uma estrutura muito boa, e o obsessor, que não quer ver seu crescimento moral, espiritual, ele tenta atingir de várias formas, não é verdade? A gente vai Ele não consegue, ele pode atingir aonde que ele precisa. Não, é isso, a gente vai falar sobre essas interferências. É isso que eu estava tentando começar também aqui, Marcos. Você falou bem. Sobre a influência não se para. Você está todo preparado, se cuida bonitinho, mas alguma coisa não dá certo, porque quando o dia que você vai vir por cento, as coisas dão errada. Ou você faz tudo certinho, aquela pessoa que, inclusive, às vezes é o próprio parceiro ou a parceira de convivência na encarnação, ou a mãe, parece que as coisas não dão certo. Aí você até fica frustrado. Não fiquem, porque o nível de percepção da gente é esse. Com quem nós estamos vivendo em casa e o quanto eles são influenciados, enquanto eles sofrem interferência dentro de casa. Você sofre também, mas você tem uma coisa chamada observação. E tem o pior das coisas, não é saber isso. O pior é saber isso e se manter em silêncio às vezes. Não, porque é o seguinte, ó, se você quiser ser feliz nesse mundo, uma regrinha muito simples: aceite as pessoas como elas são. Se você não fizer isso, se você se importar com o que os outros são, com o que os outros falam, você está fadado a ser infeliz o resto da vida, porque as pessoas não vão se moldar e nem mudar porque você simplesmente deseja. Isso significa entender que elas vão ser assediadas fortemente. Para chegar aqui hoje não foi fácil. Mesma coisa. Não estou dizendo que é assédio para não criar um misticismo assim e tal, mas as dificuldades existem e, de alguma forma, algo tenta atrapalhar energeticamente. Fica parecendo aqueles filmes mafiosos, de máfia, né? Mas não é brincadeira isso, não. Algumas dicas que eu vou... basicamente, eu vou dar um monte de dica, eu não sei se vai dar tempo. Na verdade, eu não estou nem monitorando a hora aqui. Aqui é salve. Tá certa a hora aí? Tá. Certo. Como podemos saber, não dá para ler, se estamos ou não influenciados por alguma energia, pensamento ou pensamento que não seja nosso. Ponto. Pensamento, a gente vai começar a falar já já. Vamos falar de energia primeiro. Primeiro, na verdade, eu vou falar de sensações físicas. Você já está, às vezes você está sentado em casa, digamos que você não tenha nada pendente. Primeiro pergunte, eu tenho alguma coisa pendente? Né? Cada um faz a pergunta para você. Eu paguei minhas contas todas, é o IPTU, você tem que entender o que está lhe incomodando. Você tem que ter percepção. O que está me perturbando? Por que eu estou tão desequilibrado assim? Por que eu estou sentindo determinado... Ou porque as sensações chegam assim, ó. O assédio, ele chega com a sensação sutil de culpa. Porque o que acontece? Inicialmente, a grande maioria das pessoas, a não ser que já haja uma subjugação mais forte, que é o acesso energético já, a pessoa já esteja no nível mais baixo, mas o processo é assim.
A pessoa está aqui, o espírito encosta. Ele vai criando, ele não só encosta, ele vai falando também. Né? Existem alguns tipos de assédio, eu podia fazer alguma distinção aqui, mas vamos falar na regra geral. Ele começa então a falar algo para lhe atingir. Você pensa no ouvir. Eu digo mais para vocês. Existe uma parte da gente que responde. Como assim, velho? Significa que eu posso estar respondendo ao espírito? Pode e responde. Inclusive, quando eu falo sobre experiência fora do corpo, eu costumo falar para vocês usarem a ética, e quando estiverem deitados na posição que se chama catalepsia projetiva, que é quando o corpo está parado, você tenta falar, não consegue, essa sensação para quem está acostumado, muito boa, porque sabe que vai sair do corpo. Para quem não está, é horrível, né? Não perguntem à sua esposa ou ao seu marido nada, porque eles respondem. E respondem a verdade. Eu sei porque eu cansei de conversar isso, né? Eu falo, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Estou brincando, eu não fiz isso. Mas eu fiz algumas perguntas. E responde tudo. Não só ela, como eu já cheguei perto da cama de parentes que dormiam flutuando uns 30 centímetros acima do corpo, dormindo. Responde tudo. Isso significa que o espírito nessa hora encosta ali e fala o que quer, né? Ele sabe tudo o que você está pensando e não adianta você fingir para ele que nada. Como é que eles conseguem? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas não, os espíritos obsessores não conseguem ler pensamento da forma como a gente percebe. Eles fazem perguntas. Fulano, e você, o subconsciente, ele não mente. Não mente. Sempre é a verdade. A não ser que você tenha algum problema normal, mas o fato é que espiritualmente você não mente. Fisicamente, alguns psicopatas conseguem passar alguns detectores de mentira, mas o fato é que aquelas máquinas elas conseguem pegar partes do corpo, como sistemas elétricos e mudança de temperatura e de corrente sanguínea, mas espiritualmente ninguém mente. Então ele chega para você e pergunta, o que você vai fazer? Ele sabe, você responde para ele. É assim que eles conseguem captar nossas informações. É aí que a gente entra nessa... Deixa eu ver que eu não estou conseguindo ver aqui. Como é que eu sei então? As sensações que você começa a sentir, a primeira sensação é um peso que você começa a ter, uma culpa que você não sabe de onde vem. Aí você tem que se questionar. Primeiro, tem alguma coisa pendente? Não. Não, eu tenho. Então arrume. Seja o que for, dê um jeitinho de arrumar. Tá com problema com o vizinho? Bata na porta dele. Irmão, desculpa. Vai te lascar. Não tem problema. Eu pedi minha desculpa, vou para casa em paz. Velho. Não deixe nada pendente. Porque tem uma coisa que é fantástica, que é a capacidade de você estar em paz. Quer dizer, de verdade em paz. Você não faz mal a ninguém, você não se preocupa claramente, e não importa se você fez coisa errada no passado. Todo mundo fez. É de agora para frente. E não importa também se você já chegou lá. É o caminho para lá que faz bem já. Às vezes tem gente que vai correr, nem vai ganhar, sabe que não vai ganhar, mas está feliz porque está correndo. É isso que importa. A correria. Se você não fez, começa hoje. Porque vai valer a pena. Para quem não sabe, vocês pensam que desencarnar vai ficar sentado só na montanha? Outro dia eu falei aqui, tem um rapaz que quase morreu do coração aqui, porque eu falei que tinha tecnologia no mundo espiritual. Você pensa que aqui é legal porque tem show, porque tem WhatsApp? Você não tem noção da tecnologia do lado de lá. Eu podia parar para contar um monte de coisa bacana aqui, vocês vão ficar empolgados. Não tenham medo de morrer, é massa morrer. Desencarnar é massa. Não tenho, sério. Não tenho medo que alguém esteja para morrer também. Ele está se livrando de você e de todo mundo, porque a gente às vezes é encosto da pessoa. Pois não. Totalmente ultrapassada. Totalmente ultrapassada. A gente está falando de um negócio fora de série. Pareceu loucura, né? Mas eu vou contar. Contei até recentemente. Quem gosta de... Mais homem, né? Quem gosta de videogame aqui? Xbox, computador, jogo online e tal. Bicho, todo mundo joga um Candy Crush aqui, que eu tô sabendo. Nem vem falar que não. Alguma coisa no celular de vez em quando, a paciência, né? Pois não. Esses joguinhos são coisinhas de bebê. Imagine você ver seu filho brincando com coisinha, falar para ele, eu gostava disso. Ó. É exatamente isso, Playmobil. Certa vez, eu visitei, tive algumas oportunidades, dentro das muitas que eu falo sempre que 90% das experiências é nos planos mais inferiores, trabalhando, ajudando as pessoas. Mas você tem algumas regalias. Você começa a sair sal. E eu fui num jogo em que eu entrava, era assim, tinha uns personagens, eu escolhi Homem-Aranha, né? Claro. Escolhi Homem-Aranha e eu entrava no corpo do Homem-Aranha e saía voando. Aí tinha outras pessoas, um foi um homem-árvore, outro era não sei o quê, e a gente voando e jogava você longe. Rapaz, eu não tenho o que controlar. Não tem como explicar o que é aquilo.
Já, você tem uns máquinas lá, tipo uns propulsores, quem vê Star Wars vai gostar muito disso. Rapaz, é umas motinhas que voam, que você senta, isso em dimensões mais altas, bicho, aquilo tem uma força. Eu voava pela praia, pelas árvores, pelo céu, descia de vez, fantástico. Então, esse é o mundo que nos espera, é muito superior a isso aqui. Isso aqui é uma passagem que a gente precisa estar aqui e precisa saber disso, porque precisa entender com o que nós estamos vivendo. Quem são os seres que estão do lado da gente. Só foi uma deixa aqui. Por que eu sinto esse aperto no peito? Por que eu estou sentindo isso? Olha, quem já tentou no computador de noite, está ali sentado, de repente sente um arrepio muito forte na nuca. Esse chakra da nuca aqui é um chakra característico de assédio. Tem espírito que está tão acostumado a assediar que ele não tem mais boca, ele tem bico. Para enfiar no chakra dos outros. Não sendo no básico, está tudo ótimo. Né? Mas justamente para isso. É impressionante. Aí você tem que questionar o tempo todo para saber o que está acontecendo. Por que eu sinto essa tristeza? Bicho, é simples. Se eu estou bem durante o dia todo, se eu fui deitar, estou me sentindo mal, isso aqui foi uma coisa muito legal. Isso. Certa vez eu estava me sentindo mal. Foram 2 vezes que foi muito forte. Isso não em casa. Fui dormir, comecei a me sentir mal, falei, tem um espírito aqui, né? Aí eu vou para a sala, sentei, levantei, fui para a sala, parou. Pô, o espírito gosta do quarto, eu pensei, né? Ele quer dormir lá comigo, só pode. Voltei para o quarto, continuei me sentindo mal e continuei isso por uns dias, porque eu passei a dormir no outro quarto e super bem. Eu falei, deixa o cara dormir lá, né? Deixa ele lá, quer ficar na cama. Não era ele, era o vizinho de cima. Como eu descobri? Um tempo depois, eu subi o elevador com ele, comecei a bater papo, então eu sentia a mesma energia que eu sentia. Porque quando você começa a mexer muita energia, você fica mais sensível. Porque eu sentia lá. E ele dormia, os quartos de apartamento tem esse problema. A nossa aura, ela se acopla. Nós todos estamos nesse momento acoplados. Cada aura tem em média entre 1,5 entre 4 metros em vigília. Ela aumenta, vigília despertos, né, como a gente está aqui agora. E quando você dorme, ela abre mais ainda. Então, significa que as auras colam. E elas trocam energia. Como os elétrons trocam. Né? Se você pega qualquer coisa e mexe, esquenta, porque está perdendo elétron. E aí o que faz? Inclusive, você pegar uma bexiga, baçar na cabeça, ele prende na parede até que ele se equalize puxando elétrons de novo e aí ele caia. Então, naturalmente, é um mundo de vampiro isso. As bactérias estão comendo a gente, os vírus estão comendo a gente, nós estamos trocando energia, os elétrons estão se equalizando, o tempo todo tudo está trocando aqui. Então, não se ocupem com assédio. O assédio vai acontecer para sempre. O que a gente tem que entender é se é meu ou se não é meu. E se é meu, eu posso me defender? Né? Como é que eu me defendo? Fazendo prece? Não é só fazendo prece. Fazendo prece se você não tiver mais condições de usar os seus conhecimentos. Se o seu conhecimento se restringe até a prece, louvável. Faça prece. O que é a prece? É o telefone. Mentor, se tivesse WhatsApp, eu mandava para ele, né? O negócio está pegando aqui. É isso a prece. Pode ser mantra, pode ser Pai Nosso, pode não ser nada. Você pode fechar os olhos, se sentir bem chamando seu mentor. É o telefone que você está fazendo, é isso aqui. Eu não consigo mais sozinho. O problema é que isso se torna um vício. Uma acomodação. Eu não posso explicar aqui com calma as técnicas de defesa energética. Saulo, funcionam muito. Mais do que vocês imaginam. A mesma energia que esses espíritos vêm pegar da gente, porque eles precisam, por não ter mais as sensações físicas, é usada fortemente para defesa. Porque assim como eles acessam nessa energia, eles também não entendem. Olha, é assustador. 2 coisas que você está fora do corpo, é assustador, falei da outra vez. Uma é quando você está lúcido. Os caras ficam olhando para você, você vai lembrar? Vou. Não, vou tentar pelo menos, né? Você tem certeza que você vai lembrar? Ele vai até o lado da sua cama, ver você voltar para o corpo, ver você levantar para ver se você vai lembrar. De tão absurdo que é o mundo que a gente está vivendo. De zumbis. Walking Dead, né? Quem assiste a série. Nós é como um zumbi. As pessoas andam fora do corpo assim, a grande maioria. Quando não está na festa na gandaia, isso nas zonas inferiores, né? Andam assim. Quando não sai nem da sua aura, ficam presas dentro da aura, que a aura é também uma bolha que prende a própria pessoa. Fica dormindo ali dentro, ou flutuando, ou sonhando. Já sonhou que estava correndo e não conseguia? Correndo dentro da aura, normalmente. Ou lastreado de energia, fora do corpo, totalmente inconsciente. Já sonhou que nadava e nadava no ar? Você está provavelmente sonhando dentro da aura. Dentro da sua própria aura. É o que acontece. E você consegue... inclusive, nesses momentos,
quando você abre a possibilidade de voar, você está no que a gente considera um sonho lúcido. Quer dizer, você está voando, né? E é aqui, eu tô, esses passos para lá e para cá, me desculpem, é inevitável para mim, né? E essas são questões que você tem que fazer para abrir a percepção, para abrir a lucidez. Eu acho que não vai dar. Essa aqui é a questão da culpa, né? Tudo que a gente faz hoje em dia, principalmente no meio espiritual, não só espírita, mas espiritualista, as pessoas costumam responsabilizar os espíritos sempre. Eles têm culpa com certeza, né? Se eu encho o saco de alguém, eu sou culpado. Se eu perturbo a vida de alguém, principalmente alguém que nem consegue me ver, eu também tenho culpa. Ninguém está tirando a culpa deles. Mas acontece que você tem um nível de percepção no inconsciente, que você ouve, ainda que você não entenda que esses pensamentos não são seus, você pode desviar deles. Aí vem o primeiro passo da percepção do assédio. Esse eu falei da percepção física, eu estou falando por cima aqui, que isso é mais aprofundado. Da percepção emocional, quer dizer, eu estou me sentindo estranho, eu não estou muito bem, eu percebo a vigilância, eu estou o tempo todo me vigiando. Eu me vigio até a hora que eu fui dormir. Por que eu estou me sentindo mal se eu passei o dia bem? Aí então tem um espírito. Eu não posso ser, eu não fiz nada. Por que eu estou mal? Vocês questionam isso. Quem questiona isso? Ou simplesmente fala, estou mal. Sabe? É como se a gente... É tudo a gente. Tem que ter um questionamento. Se você está mal, ainda que não seja espírito, tem alguma coisa. Concorda? Por que está mal? Por que não resolveu? Vai ficar mal até quando? Rapaz, não importa se fez um monte de porcaria. Vá lá e peça desculpa. E tem mais. Se não desculpar, não tem problema. Você pedir desculpa, pode crer que você volta melhor para casa. Você volta muito melhor. Você se sente melhor. Ah, eu tenho orgulho. Aí é problema seu e da sua paz. Problema seu. Como é que você quer dormir? Eu quero dormir em paz. Eu não tenho nem problema nenhum. A primeira eu chego a ser um mendigo para essas coisas. Para mim, irmão. Sinais de alarme que podem ser ligados. Você anda dormindo bem? Por que não está dormindo bem? Perceba que isso aqui tem a ver com assédio. Quase todos os assédios se intensificam durante a noite, principalmente por vários motivos, né? Você fica mais acessível, a própria luz do sol ela ajuda muito a dissipar energias. Quem não sabe a energia que tem uma manhã, você olha, é lindo, né? Você até sente a diferença de uma energia da noite, principalmente a energia da melancolia do domingo de noite. Domingo de noite é o inferno, né? E tem coisa pior que domingo de noite. É domingo de noite com a voz do Faustão. Vocês há de concordar comigo. Sábado consegue ser ruim às vezes, se estiver passando Zorra Total. Não é? Pois é. Não está dormindo bem por quê? Questione. Por que eu não durmo bem? Tá bom. Tem problemas que são meus. É isso que a gente falou. Eu estou pulando rápido aqui, senão não vai dar. Falei no outro. Não culpar espírito somente, porque você tem abertura. Se ele te acessou e vai acessar, existe um tipo de assédio que é indefensável, energeticamente e mentalmente. Vocês sabem qual é? É o assédio de débitos passados. Por quê, Saulo? Por um simples fato do que o que o cara vai falar no seu ouvido é verdade. Existe uma pendência entre vocês. Você errou com o cara ou ele errou com você, não importa, ele está lhe cobrando. E ele vai lhe acessar. Você pode fazer o que você quiser, ele vai lhe acessar. E tem mais, mentor não pode fazer intervenção. Pode de vez em quando, tal, faça aqui, tenta. Mas é porque é uma ligação que vocês têm que resolver. E como é que faz para sair disso? Aí que entra o processo de observação e compreensão de que algumas coisas que a gente vai passar não vão ser fáceis. Vai ter peso, vai ter coisas que a gente não vai entender. E a gente vai ter que levar adiante com calma. Se você falhou, você tem que reagir. A lei de causa e efeito aí. Você vai ter que compreender, ter calma, porque uma hora isso vai passar. Mas vai passar mais rápido se você se manter calmo e compreender. O problema é ter lucidez para compreender isso em longa escala. Você olhar lá na frente, você acorda amanhã bem, acorda no segundo, no quarto dia que está mal, você esquece tudo. Vai tudo embora, que nem dieta. Você começa, depois você passa a comer tudo de novo. Pois não. Não, eu estava aqui antes da conversa com o Saulo a respeito da obsessão dos trabalhadores da casa, né? Uhum. E eu estava, algumas pessoas não me conhecem, eu sou da casa há bastante tempo e passei um processo obsessivo agora muito forte, há mais ou menos um ano atrás, estou me recuperando ainda, não voltei nem para trabalhar, mas o processo obsessivo ele chegou muito sutil.
eu não conseguia entender o que era. Vinha uma irritaçãozinha, vinha uma coisa, eu fazia uma prece, eu vinha, tomava um passo, mas ele foi se instalando de uma forma gradativa. E quando eu percebi, já tinha uma falange na minha casa. Já tinha uma falange, não tinha mais como. Eu vim aqui, tentamos uma quarta-feira exclusiva só para fazer um trabalho para mim, e nem a gente não conseguiu, suspendemos o trabalho, sabe? Não tem condições, a casa não tem condições de tratar você aqui. Aí eu me questiono, será que fui eu que abri a guarda, abri a porteira tão grande assim? Ou é porque o meu trabalho estava incomodando? E a falange, eu acho que talvez as duas coisas, né? Duas coisas. Ainda que... O trabalho estava tão forte na cura, a questão assim... que a falange... Esse é um assunto que a gente vai tocar, é a questão da culpa e da compreensão do que é o assédio. No caso dele, ele é um trabalhador, né, da casa, que sofreu repercussões desse trabalho, mas não só disso. Porque o assédio não está só para você, está para todos. Alguns caem ali, outros aqui e tal, mas... E tem mais, às vezes... Aí você pode também questionar por que os mentores não me ajudaram, né? Pô, sou um trabalhador da casa. Aí eu falei para ele, eu vou contar uma história antes de continuar. Certa vez Chico Xavier, no livro de, acho que é Marcelar, uma coisa assim, não é isso? Enfim, e tem nesse livro ele contando casos de Chico Xavier. Ele estava meio depressivo. Chico Xavier tinha momentos de extrema carência. Ser humano, apesar de um grande ser humano, exemplar para todos nós, ele tinha seus momentos, nos é compreensível, nos é dado um não orgulho de ter essas coisas. Aquele que achar que não, vai pagar para ver, certo? Aí Emmanuel, depois de muito esforço, apareceu para ele e falou: Chico, eu tive muito esforço para aparecer para você aqui agora devido ao seu grau energético, a sua sintonia, a faixa que você está se encontrando. Você não tem nenhuma regalia. Falou para Chico. Você não tem nenhuma regalia. Eu não posso dispor de recursos para vir ajudar você, especificamente nessa dificuldade. É a chuva, né? Para ajudar você especificamente nessa dificuldade. Ou você reage, ou você vai acabar até desencanando, porque o assédio que está vindo não é pesado, porque o trabalho dele não era fraco, não, né? Aí ele reagiu e saiu disso. Chico estava meio triste, porque os amigos dele tinham família, ele não. Tinha esposa, ele não. Normal, o ser humano, né? Chega algum momento que você se fragiliza ou até abre uma porta de uma coisa que ele tinha e aí entraram. Entraram e pegaram ele. Aí ele melhorou, passou disso. O assédio, no caso dele, até quantos espíritos você fala que eles entraram? Por que não saíram ainda? O que permitiu que eles ficassem ali dentro? E mais do que isso, que eles entrassem, pensa ali, aqui assim, tá? Entrassem e se instalassem lá dentro, como você fala, algum tipo de acesso, e mais do que isso, por algum motivo, não sei se sua família frequenta o centro também, mas provavelmente você deva ser a base de casa, energeticamente falando. Não estou falando por ser homem, porque muitas vezes é a mulher, sem essa coisa aqui, né? Provavelmente, em algum momento qualquer, isso não se culpa, isso faz parte do ser humano. Olha o Chico, quem era, né? Abriu a porta. Ele entra, bicho. Entra e é o dono da casa. Você sabe como o espírito trata as pessoas? Ou se eu te contasse os casos de assédio, é diferente de você ver um médium incorporado. Você mal consegue ficar fora do corpo se você não tiver a ajuda do mentor. Quando o cara tá bravo. E principalmente quando ele tá... Certa vez, eu estava com uma pessoa próxima, fui levado até lá, fora do corpo, e essa pessoa, esse espírito, ele não está no momento, fui levado para compreender a situação, o que acontecia. O poder dele sobre aquela pessoa era tanta fora do corpo, que eles fazem coisas que você não consegue se aproximar dele. Na hora que eu fui tentar me aproximar conversando, eu vou falar isso, mas não olhem pelo lado pejorativo, olhem pelo lado clínico. Ele pegou o cara na minha frente, começou a masturbar o cara na minha frente, eu consciente, ele é meu, quem manda sou eu, saia daqui, falou assim para mim, na minha frente. Por que ele fez aquilo? A intenção era clara, tirar toda a minha base, me constrangir
Não vai encostar naquele negócio, né? Não vai, bicho. Não vai. Você até poderia ser, mas pô, o nível de consciência não sou São Francisco de Assis, meu. Entendeu? Não vou. Aí tá bom. Me afastei. Aí eu não sei você, como é que faz? Esse é o nível de processo de assédio. Aí depois você vai olhar a vida da pessoa, tem abertura, tem alguma coisa. Agora, como é que faz para sair do assédio? É um clique. Você disse que foi devagarzinho e foi descendo, né? Você precisa começar a subir a ladeira também. Provavelmente, se por estar aqui, com certeza você já subiu. Não, eu perdi 12 quilos somente. Sou magro, gente, sou... Observar também os pontos que deu abertura Algumas nisso. pessoas disseram, não, é isso, é outra pessoa. Tá? Agora mesmo uma pessoa disse ali pra mim, é outra pessoa. Quem me conhece aqui sabe. Teve um lado positivo, né? Uma Eles dietazinha. fizeram de uma forma que eles atingiram, eles usaram. Você não tem ideia de quantas pessoas eles usaram para poder me desestabilizar. Foi uma coisa impressionante, que depois eu fiquei até rindo, mas como eles conseguiram, Graça sabe disso, né, Graça? Até Graça me ajudou disso de alguma forma. Eles atingiram pessoas. Fazem isso. Totalmente distantes de mim. Fazem. Você fica com a assinatura energética. A assinatura energética é a sua energia pessoal. Como você não está legal, você começa, onde você passa, você transmite essa assinatura energética. Você fica com a assinatura energética ruim, a ponto de quando você vai tentar alguma coisa, as coisas começam a dar erradas também. Mas tudo dava errado. Eu me mudei para uma casa e morava em frente à Caixa Econômica da Avenida Norte. Eu fui cortar minha luz por causa de R$13, uma coisa de R$13 que o inquilino deixou. Eu disse, cara, eu vou atravessar ali, pago a ponta e volto na mesma hora. Estava na frente da casa. O cara não deixou de jeito nenhum. Não deixou. Isso deu uma confusão tão grande, por conta de uma besteira dessa. Quer dizer, ele usou também o cara, que depois eu percebi que eles tinham usado o cara, tá entendendo? Com certeza. Na verdade, existe aquela coisa. Você viu que o equilíbrio entre, eu preciso falar isso, entre o exato ponto de ser espírito e o ponto que você tem de abertura. Não duvide. Existe abertura. Mas eles pegaram o meu ponto. Exato. É isso. Eles sempre vão pegar seu ponto fraco. Vai devagarinho, vai subir. E eles conseguem. Se seu ponto fraco for relação. Aí eu vou falar disso aqui. Só para continuar por causa da hora. Mas a gente continua conversando. Bom, eu não sei se eu vou chegar mais perto aqui, porque daqui a pouco a gente vai dizer que os asseadores mandaram chuva. Contato com o São Pedro aí, ó. Joga a chuva. Há alguma coisa pendente? O que vocês têm de pendente? Vamos lá, deixa a chuva. É para limpar o ambiente. O que vocês têm de pendente na vida de vocês? Por que eu estou falando isso? Primeiro, tira o grosso. Porque se você não tirar o grosso, amigo, se você tem alguma dificuldade emocional, ou algum vínculo que dependa da sua paz, eu não estou falando de coisas naturais da vida, apesar que eles usam também, como emprego, saúde, mas eles também usam, certo? Eles também usam. Mas se você tem, a primeira, cuida do grosso. Não importa o que seja, vá cuidar. Velho. Eu estou com uma dívida, tem coisas que são pesadas, né? Uma dívida pesada, tente negociar, qualquer coisa que você possa sair do grosso, porque senão fica muito fácil de acessar, velho. Um espírito com pouco conhecimento, às vezes se sente um mago negro. Porque o cara está tão aberto que o cara até se sente um obsessor, assim, pô, eu sou fogo, derrubei fácil. Eles se vangloriam disso. Viu? Eles são muito orgulhosos nesse ponto do que eles conseguem fazer. Então, tira o grosso. Não sei o que é o grosso de vocês, sempre tem alguma coisa que incomoda, limpe. Para que vocês fechem primeiro a primeira porta, a porta maior. Não adianta nenhuma técnica energética se tem dificuldade que sozinho você se perde. Se você se perde sozinho, o trabalho do obsessor é fácil. Você se perde sozinho. O cara não só obsessor, uma pessoa que tivesse te derrubar, te derrubaria, era só ela quiser. Mas olha, ele me obsessão. Querer, perdão. A obsessão foi tão forte que meu campo energético estava tão ruim que eu não conseguia nem conversar com o meu mentor. Bom, isso aqui a gente já viu, já falei. Eu não conseguia conversar. Impaciência. É um alarme. Se você anda muito impaciente, ainda que seja a sua personalidade, desde menino, tal, observe, sempre que estiver muito impaciente, fique alerta. Isso é sinal de possível, claro, de obsessão.
E no mínimo uma porta aberta e fácil, é muito fácil acessar alguém inconsciente, vírgula, é fácil acessar alguém inconsciente e impaciente. É muito fácil. Se você é impaciente, né? A questão é a consciência de que eles existem, somos nós. Daqui a pouco vocês vão estar lá, vocês vão saber disso. Não precisa não acreditar, eu sempre falo, rapaz, não acredito para nenhum. A gente conversa daqui a pouco. Se não tiver nada, ótimo, ninguém vai lembrar mesmo. Nem vou perder meu orgulho se não tiver nada. Não vou perder nada. Vamos tentar correr aqui. Sofrimento. Quando a pessoa começa a achar que sofre mais do que os outros, que o peso que carrega é muito grande, rapaz, não vai por esse caminho não, velho. Segue o caminho da humildade. Sabe o espirituoso? O negócio está mal, isso não quer dizer um cara maluco, não. Ele tem o pé no chão, mas a mente está lá, estou encarnado, velho. Não vou entrar nessa. Ah, minha esposa, meu marido, não sei o que, está me incomodando, certa dificuldade. Não, o problema é dele. Eu não vou me perder. Você nasceu sozinho, pelado, todo cagado, um buraco apertado no mundo. E vai sair daqui sozinho, meu irmão. Você conheceu sua esposa, seu marido, todo mundo no meio do caminho. O que vocês vão fazer agora? Vão ficar no meio, depois de conhecer o pessoal no caminho, vão se perder? A jornada é solitária, irmãos. Vocês não percebem que a jornada é sozinha? Essa é a questão que vocês têm que fazer. Não a baixa estima. Como a gente que fica, nossa, eu sou ruim, para que eu sirvo, eu não devo viver. Isso aqui é pensamento. Se não for de obsessor, é uma porta aberta. É muito fácil derrubar essa pessoa. Não, exato, ela já está se auto-obsediando. E é muito fácil pegar essa ego. A pessoa achar que é muito boa para o que faz, que é o cara espiritual, que é um médium grande, cuidado. Né? O obsessor adora isso. E usa essas pessoas como marionetes, controla mesmo. É bom ter autoestima, mas na medida certa. Primeiro, traço forte e traço fraco. Eu sei que sou bom em determinada coisa, grandes coisas. Muda nada para o mundo. E eu sei que tem dificuldade em outras coisas, grandes coisas também. É minha dificuldade, né? Pois não. Isso aí que você está falando está num livro que muitos espíritas, até citado pelo espírito, tem que ler. Aconteceu na casa espírita. Essa parte médium tem muita dificuldade também. Tem gente que por um nível de percepção, consciência baixa, no momento da mediunidade, ele às vezes tem necessidade de aparecer mais do que o outro médium. Inclusive, acho que as casas tinham que ter... Pois não. As casas tinham que ter reuniões de conversa sobre a reunião mediúnica. Sentam os médiuns, depois os doutrinadores, depois todos juntos. Qual o objetivo? Pessoal, está existindo na nossa casa, durante as reuniões, certas pessoas, a gente já vem vendo assim, certos médiuns, que estão deixando o animismo passar um pouquinho mais. Isso aí é ciência. E espiritismo é ciência. Se vocês não fizerem isso, né, é questionar o que está acontecendo. Você vai para o brejo a casa, porque começa a ficar insuportável conviver com pessoas que não são controladas. E eu creio, a mente humana, a nossa mente, é muito difícil de conviver. Né? Então isso aqui também isso aqui cria um assédio. Acaba com casa espírita. Acaba. Crítica. Quando começamos a ver coisas ruins e criticar tudo, tem ingratidão em tudo. Tem gente que tudo está ruim. O cara tem um mau humor que meu irmão não precisa de nada. O cara sozinho é obsessor. Né? Tem que ficar ligado. Por que o cara tem esse mau humor todo? O que está acontecendo? É químico? Leva para tomar remédio, pô. Qual o problema de tomar medicação? De ir no psiquiatra procurar ajuda? As pessoas têm problema com isso. Se está de mau humor, está com problema, já é passa de mau humor, leva no médico. Porque a mente precisa de cuidados também. E muitas vezes não é espírito. Somente um remedinho que toma ali, o cara fica, por um tempo, melhor. E vocês sabiam que eu falei na palestra, acho que eu nas últimas duas. Lexotan não. Rivotril é o segundo remédio mais vendido no Brasil, porque é baratinho. Pronto, ganha da dipirona. Ninguém sabe disso. Ninguém vai falar aqui porque é tarja preta. A gente tem um preconceito com a mente, que é um negócio sério. Ninguém pode ser doido, apesar de todo mundo ser. Né? Doido, eu digo, desequilibrado, para não dizer pejorativo. Desânimo. Espíritas, cuidado com desânimo. Desânimo é pau, velho. Né? Com pensamentos que vêm, não só espíritas. É importante a gente frisar que a gente evolui também. Existe um movimento hoje que saiu da casa espírita e foi para o espiritualismo. E vice-versa. Porque, em muitos casos, o espiritismo estacionou. E do espiritismo é tudo isso. Eu falo aqui, eu faço palestra em centro espiritualista também. Eu falo lá. E vocês estão fazendo aqui? Quem tinha que estar fazendo era o espiritismo. Não está fazendo por quê? Porque é ciência. Tudo que você estuda, estudos espíritos, pertence ao espiritismo, que virou uma religião, porque aí começaram a criar nuances.
Isso aqui é o estudo dos espíritos. A questão do desânimo só foi uma parte... Muita gente fica desanimada com o estudo, com a pesquisa, com o mesmismo. Toma cuidado com isso, que isso aqui também faz derrubar. Desânimo em qualquer coisa, não só nos estudos espirituais. Envolvimento. Cuidado com os envolvimentos nos relacionamentos. Não só em casa, mas na casa espírita. Grande problema nas casas espíritas, que mais acaba centro espírita, estou falando nem de reunião, viu? Centro espírita, é envolvimento em relacionamento. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, alguém está pensando em alguma coisa. Alguém que se envolveu com não sei quem, que se envolveu com o outro, que mexeu com a outra, que é casada, que não podia. Como é que trabalha assim? Não é? Se não tem ética, não trabalha. É um porta aberta. Assédio entra que nem... Isso aqui é carro-chefe. Obsessor, quando quer acabar com a casa, quando quer acabar com o relacionamento, seja em casa ou seja em qualquer lugar, ele mexe no ciúme, mexe no relacionamento, mexe no envolvimento das pessoas. Isso aqui não estou nem falando de maledicência, quer falar mal do outro e não chegar para... E isso aqui é sério. Orgulho, né? Incluindo a vaidade, né? Questionar, aprender a ouvir críticas que chegam. Às vezes ela vem dura, desculpe o tema aqui, dando porrada, tomei bronca do colega lá do trabalho por causa do tema aqui. Mas trazem verdades. Né? É difícil ouvir uma crítica. Eu faço vídeo, eu tenho cerca de 500 vídeos lá no YouTube, na cara de pó, fui fazendo. Rapaz, as críticas que chegam às vezes, você tem que ter maturidade para aguentar elas. Mas com o tempo você aprende a coerência, o caminho da coerência. Não que você seja superior aos outros, muito pelo contrário, você sabe que não é. Mas também você não é inferior. É o ponto que você tenta acessar ali. Peraí, eu estou fazendo um projeto legal, dane-se as críticas. Chegou, às vezes até ouço, a crítica vem moldada em palavras muito duras. Aí você tira ali o que vem legal e tal. Eu não sei o que aquela pessoa está fazendo atrás do monitor, uma pessoa provavelmente que dá uma porrada em alguém que está fazendo uma coisa, no mínimo incoerente. Então, eu já nem posso ter raiva dessa pessoa, para mim está com algum problema, sem me sentir superior. Simples. Algum problema ela está. Como é que alguém está sentado, vê uma pessoa fazendo uma palestra sobre espiritismo, qualquer coisa, ainda que ele não creia, pega um martelo e joga na cabeça do cara. Então, existe uma incoerência, existe uma falta de consciência sobre o respeito, no mínimo. Sobre isso, mas, enfim, isso é outra coisa. A crítica vocês têm que estar pronto. Críticas que vocês vão ter sobre a religião que vocês têm, sobre a busca. Aprender a ouvir a crítica, né? A gente lida com gente de muitas opiniões e religiões. Isso, se você não tiver controle disso, você também vai desequilibrar. E vai se desequilibrar pelo que os outros falam. Provavelmente, alguma pessoa não concorda 100% do que eu falo. O que eu estou falando. Isso é motivo para descrer do que eu estou falando? Não. É a ponderação. O que esse cara está falando que eu posso tirar? E o que realmente eu posso assimilar? Eu estou aberto a assimilar? Isso que eu estou separando faz sentido? Ou somente é a forma como eu enxergo? Respeitável, mas pode ser somente o seu paradigma. A forma como você enxerga não necessariamente está certa. Eu faço muito isso quando eu vejo os vídeos. Ou quando eu leio livros. Eu leio livros de todos os lugares. Com esse objetivo. Consigo tirar daqueles caras ali coisas boas sem me conflitar. Olhe, não é fácil. Né? Você pega uns vídeos aí que tem na internet aí de uns caras falando as coisas que você... Eu não vou nem comentar. Para não entrar no assunto que não vai dar culpa. A gente falou de culpa. Muito cuidado com a culpa. É através dela que os espíritos pegam a gente em cheio. Né? Eu pego em cheio. Aprenda com os erros, procure não repetir os mesmos, mas não se permita essa doença da alma chamada culpa. Também não seja um cara que o tempo todo fica colocando a culpa nos espíritos e fugindo da responsabilidade. Mas a questão é a seguinte, transforme a culpa em consciência. O que eu estou fazendo? Porque tem gente que entra em loop. Ela começa a se sentir mal e fica se sentindo mal. Acabou. Ela não questiona, estou me sentindo mal, estou me sentindo mal, estou me sentindo mal. Acabou, não tem questionamento para essa pessoa. Aí e tem mais, tem gente que sente culpa e gosta de desabafar ainda. Ficar no mesmo assunto 10 horas. Tem ou não tem? Isso é outra coisa que, é claro, a gente tem que ouvir uma pessoa. Eu consigo ouvir uma pessoa meia hora. Chega uma hora que eu falo, peraí, irmão. Tá bom, né? Já ouvi a história toda a 4ª vez. Aí, vamos conversar aqui. Tem um limite, você tem uma caridade, assim, quer ouvir. Às vezes você deixa a pessoa falar, às vezes ela está cheia de maluquice. Você deixa ela falar, para ela se acalmar um pouco. Depois você tem que colocar ela no eixo. Ou você se colocar no eixo. Da consciência. Converse consigo mesmo sempre. Entenda o que é normal cair. Errar, e para cada escorrego servirá de apoio feliz para continuar o projeto de aprendizado. Seus mentores deixaram você cair. Para você entender o como é importante a vigilância. Hoje você vai estar mais forte, quero ver você cair igual do mesmo jeito. Duvido. Né? Aprender é uma aventura, errar faz parte dela, sem grilo no caminhar. Ninguém veio aqui para acertar somente. Né? A verdade... O projeto não era só comigo, não. Foram 4 trabalhadores aqui.
caiu uma vez só. Pois é. Com certeza, não tenho dúvida. Isso O não projeto acontece. era outro. Julgar. Né? Aí vem aquela coisa da a língua como uma espada afiada, tal. Toma cuidado com as coisas que fala. É difícil isso. Todos nós acabamos por... A gente pensa, fato. Todo mundo aqui está pensando alguma coisa, tal. Às vezes crítica ali, uma coisa aqui, caso. Mas procura filtrar o pensamento. Uma coisa é você pensar, você vai vibrar. Isso é seu. Não finge que não é uma coisa também. Entenda, eu sou assim, eu critico. Não sei porquê, mas eu sou. Mas eu não tenho o direito de magoar as pessoas e de externar essa dificuldade para desabafar. O fulano não presta. Isso não é bom energeticamente para vocês. Isso abre um campo imenso para assédio. E cada vez que você fala para essa pessoa, porque você, na verdade, nem sabia quem era, achou que confiava. Ela também fala para outra porque acha que confiava. E aí vai. Aí você acaba criando e vira um processo fácil. Porque às vezes eu não tenho acesso a ela, mas ela falou para outra que é médium. A outra consegue desestruturar todo o esquema. Você se acaba com isso. Então, tentar ser inteligente. Falar dos outros sempre vai dar... Desculpe o termo, quase falei. Você vai dar errado. Sempre. Né? Vai dar errado. E tem mais. Se alguém for falar dos outros para você, não confie. Porque ela fala de você também. Ponto final. Tá, alguém vai falar para a câmera. Se você tiver alguém que quer desabafar, não fale nada para mim, não. Não, porque... Ou saia de mansinho, com aquela categoria de Ronaldinho Gaúcho, né, driblar. Sai, porque não vai dar certo. Sabe, aquela coisa, se o cara é inimigo do outro e não é seu, é inimigo de vários amigos seus, se prepare. É básico, personalidade não muda. Julgar, tal, também... Assédio. Todos os tópicos selecionados aqui estão ligados à vigilância e como é? Que toda vigilância é pouca para o espiritualista ou espírita, né? Nós somos também, né? Ele trabalha despertando consciência e se incomoda muito. Muito cuidado e não perca a seriedade para isso. Haverão inúmeras incessantes tentativas de acesso e tentativas de desarmonia do estudante de espiritualidade. Claro, a gente está falando de assédio. Saulo, existe amparo? Muito. Muito. Sabe qual é a diferença do obsessor para o mentor? Que horas são? 9 horas. Já terminando já. Vou falar uma. A diferença. O obsessor, ele ordena. O mentor sugere. É assim. Ele te deixa a opção. Não seria melhor? Quem sabe, talvez. O que você acha? Né? Esse é o mentor. Olha a diferença. E a energia é muito mais sutil, quase mental, aquele negócio sutil, aquela voz que chega, ouça ela. Viu? O obsessor não, ele chega para matar, ele chega para derrubar, ele chega para tentar te induzir de todo jeito a essa... E meu site, não dá para ler aqui, porque está ruim, é o viagemastral.com. O termo viagem astral é porque é um termo mais conhecido no assunto experiência extracorpórea. Por que Saulo fala de outros assuntos além de viagem astral? Simples. Porque quando você sai do corpo, você sai para o mundo espiritual. Quando você sai para o mundo espiritual, você conhece todos os tipos de pessoas, todos os tipos de consciência, você lida com elas, de religiões diferentes. E mais do que isso, do jeito que elas são, do jeito que você é. Você reconhece a sua realidade e pode crer, eu tenho uma coisa que é muito legal e vocês deveriam buscar, que é a capacidade do recreio. Nem sempre é tão bom, porque tem momentos de dificuldade, mas ainda assim é muito bom. Os conhecimentos que a gente acessa, que as pessoas que tentam nos ajudar, e mais do que isso, eu sempre termino falando isso. Não se permitam viver só para vocês. Cada um está aqui fazendo uma coisa. A questão é que existe... cada pessoa carrega 50 quilos nas costas. Um saco de cimento. Eu, Marcos, você... Todo mundo aqui está carregando 50 quilos nas costas. Fato. Qual é a única vez que o Marcos consegue não carregar peso? Quando eu tiro 25 quilos das costas dele. Peraí, Marcos, vem cá, rapaz. Tirei 25 quilos das costas dele, por um certo momento ele carrega peso. Bem menos. Mas o que faz eu fazer você perder 25 quilos? Intervenção. Chama caridade. A caridade é a intervenção. É a capacidade de você... Eu não posso tirar meus 50 quilos, eu posso? Sabe que se eu tirar, continua 50. Né? Só vem aqui para cima. Mas eu posso tirar o seu. Qual a única forma? A inteligência. Inclusive, eu falo outro dia que o dia que o materialista descobrir o poder da causa e efeito, ele vai ser caridoso por egoísmo.
Ele vai ser. E ainda que seja assim, que beleza, que mundo bom seria se todo mundo pensasse nos outros somente por si mesmo. Rapaz, eu vou fazer o bem porque vai voltar para mim. Não seria massa? Seria bom demais. Então façam pelos outros pensando, desculpem, esse é o nosso nível de consciência atual. Eu não vou mandar vocês pensarem em Jesus, não vai pensar. É porque se pensar, você não vai vibrar também a energia desses seres. Pensem pelo menos que vocês vão só carregar 25 quilos quando vocês passam a não viver só para vocês. Já é suficiente para fazer uma sociedade mais justa, mais leve, ainda que egoísta. Muito, pelo menos, não fariam mal. Obrigado, um abraço para vocês. Vamos terminar. Pode ficar um pouquinho? Posso? Olha, a gente vai ter o tratamento, né? Como sempre, depois da prece, vai ser chamado. E Saulo está cedendo para vocês, enquanto para não ficar vazio. Algumas dúvidas que vocês